Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa manhã. Confesso que eu não lembro da bagunça, mas não duvido. Acredito que é bem provável mesmo. Mas é realmente um prazer. Fiquei muito feliz com o convite do pastor Carlos para estar aqui com os irmãos. E é uma jornada muito interessante, assim, o ministério pastoral, porque a gente vai vendo a graça de Deus, assim, nas pessoas que Ele vai colocando na nossa caminhada, como as jornadas vão se conectando. E eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa manhã, tendo essa história tão bacana com o pastor Carlos. Meus irmãos, vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 13, está aí na tela também, se for melhor para você. Se não, você pode abrir a sua Bíblia lá em Hebreus 12, verso 1. Se você encontrou e puder, fique de pé para que a gente faça essa leitura. Hebreus 12, verso 1, o texto diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não trazendo o caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, da desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no entanto, não parece ser motivo de alegria. No momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nessa manhã nós colocamos os nossos corações diante de Ti, Jesus, te pedindo, fala conosco, nos instrui, nos ensina como Teu povo. Nós queremos, Jesus, ouvir a Tua voz, aprender da Tua palavra e crescer diante de Ti como povo de Deus. Os abençoa, fala conosco, que nós pedimos no Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Assim canta Almi Sater. Cássia Eller canta: ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina, para em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. O cantor chamado João canta assim: quero sentir mais, eu quero beber mais, eu quero correr mais, escapar na madrugada, sentir o ar gelado, inflar o meu peito e gritar. Nada do que você diz faz sentido algum, porque eu tenho a minha própria caminhada. Os engenheiros do Havaí cantam assim: ando só, pois só eu sei para onde ir, por onde andei. Ando só, nem sei porquê. Não me pergunte o que eu não sei. Essas 4 músicas, embora diferentes, trabalham uma mesma ideia, um mesmo conceito, a noção da vida como uma caminhada. Essa é uma metáfora que a gente encontra nos poetas, nos músicos e na própria Escritura. Esse texto que a gente leu, o autor de Hebreus está desenhando a caminhada cristã como uma grande
caminhada, como uma estrada, um caminho que se segue, um percurso que se percorre. E a gente pode pensar em várias maneiras de enxergar essa caminhada da vida cristã. Quando a gente olha para esses músicos e essas letras que a gente leu aqui, a gente tem interpretações de como é a caminhada da vida, características dessa estrada que todos nós precisamos percorrer. É claro que a nossa fonte de entendimento não são as músicas, por mais que elas possam nos ajudar. Mas a Escritura nos mostra como essa caminhada de fato tem que ser. E eu escolhi nessa manhã conversar com os irmãos sobre isso, sobre a caminhada dos filhos de Deus, porque todas as vezes na estrada da vida que a gente passa por momentos como esse que a gente está celebrando aqui como igreja, de 37 anos, de aniversário da igreja, a gente é chamado a refletir sobre os lugares pelos quais a gente já passou, pelos caminhos da estrada que ainda virão. A gente encontra, então, esses check-in points, esses pontos onde a gente pode refletir sobre a jornada, se preparar para o caminho que se segue. Então, nessas oportunidades, onde a gente tem muito a agradecer a Deus pelo que já aconteceu e esperança em tudo aquilo que Ele ainda vai fazer por nós, como igreja, como povo de Deus, eu queria convidar os irmãos a refletirem comigo sobre como nós precisamos caminhar, como deve ser a nossa caminhada como povo de Deus, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus. E para isso, a gente vai voltar no texto algumas vezes, então deixa a sua Bíblia aberta. Vamos voltar lá no versículo 1 e a gente vai ver a primeira característica dessa caminhada que nós devemos ter como povo de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus, no capítulo anterior, no capítulo 11, ele tinha registrado aquele texto que é famosíssimo, talvez o texto mais conhecido da Epístola aos Hebreus, que a gente chama dos heróis da fé. O autor começa a descrever personagens bíblicos e fala sobre como que eles foram justificados, salvos pela sua fé, e como essa fé impacta a jornada dos crentes, quando ele começa o capítulo 12 dizendo: visto que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Diante dessa galeria de heróis, diante dessas pessoas que nos inspiram, corramos a corrida que nos é proposta. A primeira lição que a gente aprende, então, é que a caminhada dos filhos de Deus, ela é inspirada pelos servos do passado. Ela é inspirada pelos servos que a gente tem registro lá na Escritura, e a gente pode voltar lá no texto do capítulo 11, ver a caminhada desses homens e mulheres de fé e perceber, então, o cuidado de Deus, o sustento de Deus e o que isso significa para mim e para a sua vida. Mas ela também é inspirada por aqueles com quem a gente conviveu ou convive ainda hoje. Te desafio a pensar num instante em nomes, pessoas, rostos que aparecerem aí na sua mente, de gente que te inspira como servo de Deus. E eu duvido que você não consiga pensar em ninguém. Porque quando eu paro para pensar nisso, tem uma série de nomes e rostos que começam a brotar aqui. Gente que foi fundamental na minha caminhada e que é fundamental na minha caminhada hoje ainda e que serve de inspiração. Gente que poderia facilmente entrar nessa galeria de heróis da fé. Não super-heróis, gente superpoderosa que vive um tipo de relacionamento com Deus que é fora do comum, fora da curva. Não é isso, não. É gente comum, como eu e você, que apesar de falhas, dificuldades e pecados, é gente que honestamente tenta todos os dias ser mais parecido com Jesus. Às vezes a gente tem a impressão de que esses heróis que estão registrados lá, eles estão num outro patamar de gente, sabe? Não é como se eles estivessem no mesmo lugar que eu e você. A gente está falando de um outro tipo de ser humano. Mas não é não. Porque se a gente pegar esses nomes, se a gente pegar Abraão, o pai da fé, a gente vai ver que ele deu uma duvidada. Se a gente pegar lá Davi, o homem segundo o coração de Deus, errou e errou feio. Se a gente for olhar a fundo esses personagens bíblicos, esses homens e mulheres que marcaram a história, a gente percebe que eles eram pessoas comuns, marcados, no entanto, por uma fé que faz com que todas as coisas ganhem nova forma, novo contorno. E é por isso que essa é a marca do heroísmo deles. Eles são heróis da fé. Gente que creu, ainda que no meio dos desafios que a jornada propõe.
E isso serve de inspiração para mim e para você. Porque Jesus não espera de nós uma caminhada que seja impecável, porque a gente não consegue fazer isso. No entanto, o que Ele espera é uma caminhada de fé. Gente que caminha confiando nele, comprometidas com Ele, e por isso se esforça cada vez mais para sermos mais parecidos com o nosso Mestre. Então, em primeiro lugar, a nossa caminhada precisa ser inspirada pelos exemplos do passado. Em segundo lugar, ela é comprometida com a luta contra o pecado. Vamos ler lá a segunda parte do versículo 1 e também o versículo 4. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E no verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Essa imagem que o autor de Hebreus traz, ela é bem brutal. Ele diz o seguinte: olha, eu sei que vocês têm se esforçado para viver de maneira santa, mas na luta contra o pecado, vocês ainda não se dedicaram a ponto de perder sangue. Falta vocês irem até as últimas consequências para lutar contra o pecado. Falta aquele tipo de compromisso que Jesus fala lá no Sermão do Monte, de se a tua mão direita te faz pecar, você faz o que com ela? Arranca fora. Arranca fora. Aí a gente olha essa imagem e fala assim: mas Jesus está usando uma metáfora. É verdade, mas o ponto é: esteja comprometido a ir até as últimas consequências na luta contra o pecado. É isso que nos diferencia de todo o resto do mundo lá fora. A gente foi salvo por Jesus. A gente foi reconectado com Deus pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E agora a nossa vida, ela é marcada por uma caminhada que tem compromisso em lutar contra o pecado. Não significa que a gente vai conseguir sempre, mas o esforço, o compromisso, a intenção, isso muda as coisas. Isso muda as coisas. A marca de uma vida que entende que se isso aqui me faz pecar, se esse contexto, se essas pessoas, se esse ambiente, bom, então eu corto fora. Eu corto fora, porque existe coisa melhor do que seguir os meus próprios prazeres ou os meus próprios desejos. A nossa caminhada, então, é com compromisso, de verdade, de lutar contra o pecado. Em terceiro lugar, a nossa caminhada é com os olhos postos no nosso Senhor. Os versos 2 e 3 dizem assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Há aqui uma ideia interessante, é o seguinte: o autor convida a gente a olhar para o Cristo que passou pelo sofrimento, para que o sofrimento de Cristo nos ajude nos nossos sofrimentos. O ponto do autor é: Cristo enfrentou a cruz como um lugar de horror, um lugar de separação, um lugar de maldição, no meu e no seu lugar. Essa posição de Cristo na cruz nos lembra do amor do Deus que ofereceu o seu próprio Filho por mim e por você. E isso, no meio da estrada, faz toda a diferença. Porque, eventualmente, meus irmãos, a gente vai enfrentar lutas, desafios e dificuldades. E aí o nosso coração, que é tendencioso à preguiça e ao descanso, vai dizer assim: não dá mais. Não tem como a gente continuar. Mas aí o autor propõe um remédio: olhem para o Cristo que foi até as últimas consequências para te salvar. Coloque os seus olhos no Deus que venceu a morte. E isso vai servir de ânimo, isso vai servir de energia para a jornada. Quando a gente coloca os nossos olhos em Jesus, a gente percebe que no fim das contas, Ele é autor e consumador da nossa fé. É Ele quem faz brotar em nós esse coração comprometido. É Ele que nos ajuda a levar a cabo essa fé que continua caminhando apesar dos desafios da jornada. Pode ser que você diga assim: mas tem coisa que eu não sei se Jesus entenderia. Meu irmão, Ele foi até a cruz do Calvário por mim e por você.
Que pretensão é essa que a gente tem de achar que as nossas lutas momentâneas, as nossas tribulações leves, colocam a gente num lugar de maior sofrimento do que Cristo? E convenhamos, a gente faz isso. A gente faz isso mesmo. É porque a gente tem a tendência a hiperfocar nas nossas dores, nas nossas próprias questões e esquecer a que tipo de Deus nós servimos. Nós estamos sendo cuidados e sustentados pelo Deus que criou todas as coisas, que fez o universo, aquele que é autor da salvação. Se nós nos lembrarmos de quem Cristo é, do que Cristo fez e de qual é o chamado que Ele nos tem feito, então a estrada ela é muito menos difícil. Ela não é sem lutas, nunca será, mas ela é aliviada por esse Deus que nos sustenta, que caminha conosco. Em quarto lugar, a gente aprende que a nossa caminhada precisa ser com um coração consciente de que as provações elas produzem fruto de justiça. E aqui a gente vai ler do verso 5 em diante, é uma porção um pouco maior, mas o autor está fazendo uma única ideia aqui e a gente precisa entender ela toda. O texto diz assim: "E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça." A gente encontra na caminhada da vida desafios. Esses desafios são parte da disciplina que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Jesus tem nos ensinado com as dificuldades da jornada. Os desafios no meio da estrada, eles são pedagógicos. E o que o autor de Hebreus está fazendo aqui é dizendo o seguinte: todos aqueles que passam por dificuldades e são filhos de Deus, passam porque Deus disciplina os seus filhos. E a imagem é clara, a gente não precisa nem de muita explicação. Certamente você foi disciplinado pelos seus pais. Aqueles que crescem sabendo reconhecer os próprios erros, sabendo que falham, mas que encontram perdão, que encontram acolhimento em Deus, passaram por esse processo de disciplina. Eu consigo lembrar das vezes em que tomei broncas merecidas dos meus pais, e isso foi muito importante para a minha formação. Se não fosse essa disciplina, eu não seria quem eu sou hoje. Dito isso, eu ficava feliz? Nunca. Nunca. É sempre motivo de tristeza a disciplina. Nenhum filho leva uma bronca e diz assim: ai pai, que bom que você me deu bronca, porque isso vai ser tão bom para o meu futuro. Coisa nenhuma. A gente leva a bronca e diz assim: mas eu não merecia isso, isso foi demais, por que ele fez isso? A gente sempre se coloca num lugar de tipo assim: não era para ser assim, eu não precisava disso. A nossa tendência do nosso coração é não aceitar a disciplina como construção daquilo que Deus quer fazer em nós. A gente fazia isso quando os nossos pais nos disciplinavam, a gente faz isso quando a gente passa por mais desafio na vida. Aí a gente entra naquela do, porque eu, Deus, mas eu não merecia. E você começa a falar um monte de coisa que você sabe que é besteira, abobrinha, mas você vai para esse caminho aí. Só que aí, o texto está lembrando a gente do seguinte: a disciplina ela é para ser difícil mesmo. Na hora do desafio, na hora que a gente está sendo ensinado, é motivo de tristeza, é justa tristeza. Passar por dificuldades na vida que levam a gente a sofrer e chorar, é isso aí mesmo. Passe pelos momentos de desafio sabendo que eles são momentos de desafio, mas passe por eles com os seus olhos focados no fruto de justiça que virá. John Piper fala sobre a graça futura e ele diz o seguinte:
A graça futura é aquilo que nos ajuda a passar pelos momentos de dificuldade, porque a gente olha e começa a vislumbrar as bênçãos que virão, seja dos novos céus e nova terra, nossa esperança final, mas mesmo dos resultados práticos da jornada. No dia a dia a gente vai percebendo isso. Eu e você já passamos por momentos difíceis que passaram, ficaram para trás. Momentos bons vieram depois, é assim que a caminhada é. Aqueles momentos ruins nos ensinaram, outros momentos de dificuldade virão e também serão um ensino para mim e para você. Só que quando a gente passa pelo momento da disciplina, olhando só para a tristeza da disciplina, aí é claro, a gente vai desanimar. Mas a gente precisa estar olhando para o futuro, para a graça que virá, para o fruto que está sendo produzido em nós. Qual é esse fruto de justiça? O caráter de Cristo, em mim e em você. É isso que os momentos de disciplina querem formar nos nossos corações. Gente que é cada vez mais parecida com Jesus. O propósito não é outro, senão esse. Não é fazer com que a gente ganhe mais dinheiro ou tenha mais sucesso, não. A caminhada cristã, ela é uma caminhada de gente que vai cada vez mais se adequando ao seu mestre, se vestindo de novos eus, sendo cada vez mais semelhantes ao Cristo que nos chamou. E isso passa pelo momento de disciplina. Sendo assim, eu e você certamente enfrentaremos momentos de dificuldade. Pode ser que a gente saia daqui hoje e a gente passe por esses momentos. Pode ser que a gente tenha chegado aqui hoje com o nosso coração colocado nesse lugar de dificuldade. Meu irmão e minha irmã, não desanime. Não desanime. Olhe para o futuro, vislumbre o fruto da justiça, perceba o que Cristo tem feito na minha e na sua vida. E não se esqueça que esses momentos são para que nós possamos crescer como filhos de Deus. Em quinto lugar, a nossa caminhada ela é fortalecida e sustentada unicamente por Deus. Vamos lá no verso 12. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Eu vou pedir licença para ler na NVI esse trechinho, porque eu gosto de como a tradução fortalece as ideias lá. Diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Fortaleça as mãos e os joelhos vacilantes. Você já deve ter passado, não sei, pela experiência de sentir aquela perna tremendo no momento que você mais precisa. Eu tenho uma história dessas. Eu não gosto nem um pouco de trilha, mas eu já fiz várias, por qualquer razão. Sempre que eu chego no meio da trilha, eu penso assim: o que eu vim fazer aqui, cara? Que ideia de jirico. Mas aí já estou lá, né? Aí tem que ir até o final. Numa dessas eu estava com um tio e uns primos lá em Búzios, eu devia ter uns 11 anos. A gente subiu, o começo era tranquilo, era largo, assim, uma rampa quase. Aí a gente chegou num descampado, assim, o pessoal pulava de asa delta, pô, vista maravilhosa. E lá embaixo tinha praia. Supostamente era para lá que a gente ia. Só que eu olhei e tinha, assim, uma pedra, com espaço para pular de asa delta, mato de um lado, mato do outro. Falei, legal. Alguém trouxe asa delta? Porque se não trouxe, não sei como é que a gente vai. Ah, não, é ali pelo mato, aqui na direita. Não tinha nada. Meus irmãos, eu cheguei assim, abrimos o mato, era uma vala, daquela de chuva, que passava roda de bicicleta, era só o que cabia. E tinha um monte de maluco descendo mesmo de bicicleta por ali. Eu empaquei, sentei ali e falei assim: eu não vou de jeito nenhum. Chorei, esperneei, minha perna começou a tremer, senti essa perna que vacila, de verdade. No fim das contas a gente desceu, foi ótimo o dia, a praia estava ótima, mas essa experiência me marcou, porque foi a primeira vez, eu acho, que eu senti essa perna vacilante. Sabe quando o corpo não responde? A gente experimenta isso na vida também. Tem fases na vida que a gente sabe que a gente precisa reagir, seguir em frente, mas parece que as nossas pernas vacilam, nossos pés estão fracos, nossas mãos não têm mais vigor. Nesse momento, qual é a resposta da Escritura? Que a gente encontre fortalecimento no Deus que nos sustenta. Meu irmão, minha irmã, no dia que você experimentar as pernas vacilantes na jornada da vida,
não procure forças em você mesmo. Não vá para o caminho do eu preciso me esforçar mais, eu preciso me dedicar mais, ou eu preciso encontrar uma força interna e ser o protagonista da minha própria existência. Nossa, como essa frase é comum hoje em dia. Que perda de tempo a gente ouvir esse tipo de conselho. A Escritura nos lembra que a força não está nas nossas pernas nem nas nossas mãos, mas no Deus que sustenta os nossos pés e as nossas mãos para a jornada. É Deus quem prepara o caminho para mim e para você. É Ele quem torna pernas vacilantes em pernas firmes, gente com mãos trêmulas em gente que tem perícia para manipular de maneira positiva as boas coisas da vida. Jesus nos tem chamado a confiar mais uma vez naquele que nos tem sustentado. Eu quis dizer essas coisas todas para dizer o seguinte: como igreja são 37 anos, né? É muito feliz perceber como Deus tem cuidado dessa igreja até aqui. Certamente muitos outros anos ainda virão, muitas outras bênçãos virão, mas essa estrada não é sem desafios. Por isso a gente precisa pessoalmente, como povo de Deus, perceber aquele que nos tem sustentado. A caminhada dessa igreja então deve ser fortalecida em Cristo, confiante nele, sabendo que é Ele quem tem sustentado vocês, é Ele quem tem preparado o terreno, é Ele quem possibilita que muitos mais anos venham pela frente. A gente começou essa conversa aqui, eu comecei citando algumas músicas, e eu queria dizer o seguinte: essa escolha específica de músicas foi intencional, né? A gente tem no Almir Sater e na Cássia Eller ideias que são muito preciosas para a nossa caminhada cristã. A gente anda sem pressa, com um sorriso no rosto, trazendo esperança no lugar de tristeza. Essas são marcas da nossa jornada. A gente não anda como o João que fala lá: eu não me importo com o que você diz porque eu tenho a minha própria caminhada. Não é essa noção que a gente tem. A gente, como povo de Deus, caminha como igreja, como comunidade. Então as nossas jornadas, elas são conectadas, elas se esbarram, elas se complementam, elas se ajudam. A gente falou sobre se inspirar nos servos do passado. Mas a gente só pode fazer isso porque a gente tem um Deus que enviou o seu Filho, que caminhou como na letra lá dos Engenheiros do Havaí. Só. A caminhada de Cristo até a cruz é o que sustenta e justifica as nossas caminhadas hoje. Nossa jornada só faz sentido porque Cristo estava comprometido em morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Essa caminhada de solidão nos deu família. Essa caminhada que levou à morte nos dá vida. Essa caminhada de sofrimento nos dá sustento no meio do sofrimento. Se você tiver dúvida no meio da estrada, lembre-se, Cristo te tem sustentado. Nenhum outro meio, nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar a gente encontra aquilo que só Cristo pode oferecer. E Ele nos tem chamado a confiar nele e caminhar na direção dele. Amém? Vamos orar?